Hoje é a terceira mensagem de 7. E nessa mensagem de hoje eu quero falar sobre a consciência com relação aos ataques malignos à família. Consciência sobre os ataques malignos à família. E nós vamos responder a uma pergunta que muitas vezes ela é feita: por que o diabo quer destruir a família? Tem gente que ainda não entendeu, tem gente que ainda não... Por qual razão? Bem, eu vou dar algumas aqui para você. Primeira razão por que o diabo quer destruir a família é que a família faz parte do plano perfeito de Deus. Porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir o amor. Porque na família o futuro de uma pessoa é construído. Porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus. Porque a família é um ambiente de cura, é um ambiente de restauração, é um ambiente de provisão e proteção. Porque na família descobrimos nosso potencial e nossa missão de vida. Outra razão porque o diabo quer destruir a família é porque a família nos ensina a servir uns aos outros. Na família recebemos uma visão sadia sobre os gêneros. Não essa palhaçada que estão querendo empurrar goela abaixo na sociedade brasileira. Porque na família edificamos histórias que favorecem gerações. Porque na família compreendemos o nosso valor. Como eu tenho dito a vocês, a ênfase não é dar destaque ao que o diabo está fazendo, mas desmistificá-lo ou tirar as vendas dos olhos, porque uma das artimanhas dele é justamente levar o povo, as pessoas, a não discernirem, entenderem o que ele está fazendo. Por isso, as pessoas não se protegem. Não se protegendo, são alvos fáceis. Como Satanás e seus demônios agem contra a família? Olha só o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse texto, a partir do versículo 10, na Bíblia, a mensagem, olha só como fica interessante essa versão. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Forte, não? Forte. Como é que o diabo ele destrói a família? Em primeiro lugar, promovendo uma cegueira espiritual, como eu acabei de dizer há pouco aqui. Quando eu olho para 2 Coríntios 4,4, o Deus desta era, ou seja, Satanás, cegou, diga cegou. Fala bonito, cegou. Está friozinho, o pessoal está ali em Curitiba, cegou. Cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos descrentes. Para quê, pastor? Simples, para que não vejam a luz. Para que não enxerguem o que Deus está fazendo. O que o diabo quer fazer, cegando o entendimento, é impedir que as pessoas sejam iluminadas pelo Evangelho da glória do Senhor. Porque só a palavra de Deus cura, liberta, transforma. Queridos, é uma disputa, é uma luta. C.S. Lewis apontou que dois extremos são prejudiciais e paralisantes, para que o diabo sempre, ele tenta promover
estes extremos, ele sempre está atuando nestes extremos. A primeira extremidade é a religiosidade. Ela é uma grande vilã com relação às percepções necessárias para protegermos a nossa casa. A religiosidade, ela gera uma paralisia espiritual, ela gera uma racionalização, ela gera exageros, reducionismo, medo, comparações. E a outra extremidade, querido, a pior cegueira é a falta de posicionamento espiritual. É a pessoa que não quer saber de nada, é a pessoa que está alheia, é a pessoa que não se volta. São dois extremos, nós precisamos de um equilíbrio. Qual que é a primeira forma que o diabo usa para poder destruir a família? Diga cegueira. Cegueira espiritual. Não se engane, religiosidade cega também. Ok? Dois extremos. Você está fora disso. Por isso que nós falamos sobre a vida no Espírito. Por isso que falamos de uma vida cheia do Espírito. Por isso que nós não somos cessacionistas. O cessacionista crê que os dons ficaram lá na igreja primitiva, os dons espirituais. Não, nós não cremos. Nós não cremos de jeito nenhum. Por quê? Porque não há como viver uma vida cristã sem a manifestação plena dos dons espirituais. Precisamos, estes dons, ele fortalece o corpo de Cristo, diga amém. E você, meu irmão, não pode ficar apenas usufruindo da manifestação dos dons do seu irmão, mas você, além de receber, você também é canal. Você não pode vir para a igreja apenas esperando, eu quero aquele momento profético, para Deus revelar ali a minha doença, para eu ser curado. Meu irmão, em nome de Jesus, venha com aquela expectativa: Deus, eu quero ser usado, que alguém do meu lado receba uma palavra profética, para que eu imponha as minhas mãos e ministre a cura do Senhor na vida dessa pessoa. Meu irmão, quando a tua perspectiva muda, coisas novas e maiores começam a acontecer na sua vida e ao seu redor. Não queremos viver religiosidade cega. A segunda forma que o inimigo faz para poder cegar, ou para poder atacar e destruir a família, é a forma. E de que forma que é, pastor? É uma forma organizada, específica, porque não temos que lutar contra carne ou sangue. Quando o texto fala de principados, quando a Bíblia fala de potestades, nós enxergamos aqui que há uma organização, uma hierarquia. Precisamos compreender isso. É um grupo composto do alto escalão do exército de Satanás. Grupos de homens na alta hierarquia da sociedade. Quando falamos de potestades, sim, Satanás tem levantado pessoas também. Não são apenas, queridos, estes demônios, mas estes demônios têm empoderado muitas pessoas também, para que hajam por ordem deles, influência deles. Tivemos líderes em nossa nação, não vou citar nomes aqui, mas está na mídia. Estava conversando com o JB, não é? Tivemos presidentes, não muitos distantes, que frequentavam as casas de Umbanda como presidente. Ele era adepto. Como presidente foi levado às pressas, porque teve overdose de cocaína. Agora vai vendo, meu querido, onde é que Satanás está agindo. É de cima para baixo. Por isso que momentos como esse de clamor, de lágrimas, precisam ser constantes, diários. Para de orar só por você. Deixe de ser egoísta. Comece a orar pela tua cidade. Começa lá. Tua casa, tua vizinhança, tua cidade, tua região, teu estado, o teu país. Ore pelas nações. Deixa Deus te usar. Você está achando que Deus ele é tão fraquinho assim que vai que eu gasto tudo só com os outros e depois na hora de eu pedir acabou. Vai ser bobo, irmão.
está achando que Deus é limitado, é? Meu irmão, quem mais pede, mais recebe. Caia este sofisma, essa mentira na sua vida. Deus está à procura de pessoas que se coloquem na brecha. Quanto mais na brecha você se coloca, meu irmão, mais coisas, mais milagres, mais respostas você receberá. Diga amém. Eles são organizados. É um ataque sistematizado, é específico. Príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Agora sabe o que eu chamo, sabe o que me chama a atenção? Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês já ouviram assim: eu não vou naquela igreja não, é muito grande. Hã? Já ouviu? Parece que está com um vesper dentro dessa caixa aqui. Quieto. Aí, parou. Não vou naquela igreja não. Muita gente, é muito grande. Já ouviu, não já? Aí, ou então, eu gosto de igreja pequena. Meu irmão, presta atenção. Eu vim de uma igreja pequena. Essa igreja, quando eu cheguei, ela tinha 71 anos. 71 anos. Mas era um grupo pequeno. A cidade, meu irmão, apesar de a nossa igreja ter construído, acho que o segundo, terceiro prédio, claro assim, prédio, 4 andares, mas é para a época, 50 anos atrás, era um prédio, irmão. Pensa uma igreja proeminente naquela época. Terceiro prédio hoje a gente vê esses prédios bonitão, que falam, uau, aquilo demais. Imagina naquela época, era uma igreja evangélica. Mas ficou lá, irmão. Ficou lá. E do jeito, eu cheguei aqui praticamente do jeito que tinham inaugurado, estava. Porta de madeira, tudo, bancão, do jeito que inauguraram, parece que ainda, a impressão que dava era essa. Quando eu cheguei aqui domingo à noite, tinha 250 pessoas no culto. Podia até ter uma lista de membros maior que isso, mas o povo eu não sei onde estava. O que tinha nas celebrações era isso. Na parte de baixo ali cabia umas 190 pessoas, 200 pessoas nos bancos, espremido. E lá em cima umas 100 e pouquinho. Era o que cabia na igreja. Para muita gente estava bom, está gostoso. Essa ideia de que, eu gosto de participar de igreja pequena. Então tá bom, aí quando a gente olha para um texto como esse, você está lá, onde ele quer chegar, né? Por que o pastor está falando isso? E a gente está falando que uma das formas que o inimigo tem de atacar é de uma forma sistematizada. O texto nos traz referência a uma força bélica, a uma hierarquia, a exército. Pastor, mas aí o senhor não pode fazer isso, porque você tem que olhar para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é todo mundo. Então tá bom, me diga aqui, irmão, nessa cidade, quantas igrejas se unem em prol do Evangelho? Fala para mim. Já que você está falando que é um corpo, que é uma coisa só, fala para mim. Dá um exemplo aí, irmão. Conselho de pastores da cidade nunca foi para frente. A gente até tenta. Aí você vai lá, meu irmão, você vai fazer uma reunião, daqui a pouco o pessoal está querendo se vender para poder ganhar cargo político, para poder ganhar apoio para se eleger como vereador. A gente fica vendo nos bastidores, pastores, não estou falando dos atuais, né? Nem sei como é, porque eu não faço parte do conselho de pastores dessa cidade. Nunca fiz, nem vou fazer, fui a uma reunião para nunca mais. Porque, meu irmão, os propósitos são diferentes. Não dá para andar junto, porque de fato não é o reino. Coloca-se como base o reino, mas na prática os interesses são outros. E aí eu não faço parte de coisa assim, não. Tenho aliança com pastores, e você já sabe. Tenho aliança com o pastor Samuel, amo o pastor Samuel, honro a história dele nessa cidade. Pastor Samuel da comunidade, já pregou aqui nesse púlpito, e tem... esse púlpito está aberto para ele pregar aqui. Amo de coração esse homem. Pastor Eupídio,
da Batista Renovada, que história desse homem, um homem de caráter ilibado, e tantos outros irmãos. Mas na prática, quantas obras em conjunto conseguimos fazer? Aí as pessoas falam, não, eu gosto de igreja pequena. Qual o poder de fogo, de influência que uma igreja pequena tem? Olha para mim, porque a gente tem que cair por terra isso aqui agora. Para se a mentira, se por acaso você chegou a pensar, você tem que expurgar, e lá na tua célula, se alguém falar isso, você tem que combater esse tipo de coisa. Por exemplo, a nossa liderança executiva da cidade permitiu uma agenda para um grupo de pessoas que vem agora em junho, se não me falha a memória, vir nas escolas já dar palestras sobre educação de gênero. O nosso executivo abriu para eles fazerem ações ao ar livre, apoiando a homossexualidade, apoiando essa ideia de que a pessoa nasce neutra, ela escolhe ser o que ela quiser. Para um pastor ir dar uma aula, falar do evangelho numa escola, a porta não abre, essa diretora, mas agora vem esse pessoal de fora e vai poder entrar em qualquer escola, pelo menos nas estaduais. É assim? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nos unimos, alguns pastores, Samuel, eu, pastor William, filho do pastor Eupídio, lá da comunidade. 3 igrejas, tem mais alguns pastores, mas 3, e tem mais alguns outros também. 3 igrejas. Aí a gente chega para o prefeito, fala, pastor Marcelo, Samuel, pastor William, eles querem conversar com o prefeito para trazer um assunto aqui sobre... Se somos a igreja de 200 pessoas, põe na agenda aí, quando der eu atendo. Peraí, tem milhares lá na comunidade, tem milhares lá na Renovada, tem milhares lá na PIB de Araçatu. Vamos ouvir esse povo. Quero briga com eles não. Tem poder de fogo ou não tem? Então que palhaçada é essa de você só querer ser parte de igreja pequena? Veja se não é uma mentira do inferno, querido, para tirar o poder de influência da igreja. Muitos de vocês se converteram porque vieram para o Bela Vista, porque se fosse para entrar numa igreja evangélica, você não teria entrado. Eu sou católico, sou espírita, eu sou da Umbanda, eu não vou... Mas onde é o culto? É lá no Vívere. No Vívere acho que eu vou. O que está tendo lá? É um povo lá, faz uma igreja. Vamos lá ver, lá no Vívere. Quantos se converteram lá? Quantos se converteram aqui? Quantos se converteram por conta de uma visão celular? Por isso que a igreja tem que avançar, crescer, se multiplicar, porque dessa forma também a sua influência cresce. O empoderamento da igreja é espiritual e o Senhor nos dá estratégias para guerrear no mundo espiritual, mas também aqui no mundo físico. Os atos de amor, querido, que já tomaram conta da região. Além da nossa, temos mais 4 igrejas e mais 7, 8 em formação. Igrejas como em Penápolis, que já começaram com os cultos de sexta-feira, como em Buritama, como em Presidente Prudente. E meus irmãos, estão lá, grupos de 60, 50, 30, e já com atos de amor. O Haldman está 1 ano e 5 meses lá em Promissão. Já ganhou título de cidadão promisciense. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, por favor, querido, se alegre por fazer parte de uma grande igreja. Mas você tem que olhar para a tua igreja e falar assim, ela ainda é pequena, pastor, a gente tem que crescer muito. Se hoje a gente consegue fazer uma influência, se a gente hoje já consegue, se a gente já consegue com que nos ouçam, então o próximo passo é sermos ouvidos a nível de estado. Próximo passo depois é sermos ouvidos a nível de nação. E assim a gente vai
Porque foi dessa forma que o Evangelho chegou até você. Começou com 12 homens. Então, pelo amor de Deus, nunca mais critique uma igreja por ser grande. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Seus olhos abriram? Amém? Estamos juntos? A terceira forma que o diabo tem para poder destruir a família é agindo nas oportunidades concedidas pela desobediência espiritual. Efésios capítulo 4, verso 24. Não deem lugar. Essa palavra lugar é topos, de onde vem topografia. Não deem legalidade, não deem espaço, não deem lugar ao diabo, porque é em cima disso que ele cresce e se manifesta. Olha só, a palavra de Deus, continuando: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir. Eu acho tão lindo isso. Eu acho tão lindo isso que não dá para deixar passar. Olha o que está no coração de Deus. Incrível como tem gente que critica dízimos e ofertas. O texto está dizendo: antes você não conhecia a verdade, você roubava dos outros. Agora, trabalhe. E é interessante que antes de qualquer coisa, o texto não fala trabalhe para você ter dinheiro, ele fala trabalhe para você repartir. Meu Deus do céu, é forte demais. Porque aquele que reparte ganha a favor de Deus. O que reparte, meu irmão, recebe coisas extraordinárias de Deus. Bom, fecha parênteses, senão não termino de pregar hoje. Com quem estiver em necessidade, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Eu também não aguento. É impressionante, filhos. Olha aí, se você é crente, vai ficar falando palavrão. Tem sentido isso? Mentira não deve fazer parte da tua vida. Palavras torpes, palavrões. Aqui na igreja, né, aleluia, glória a Deus. Lá no trabalho, pensa um cara que gostava de contar piada, eu. Mas gostava, irmão, eu gostava de um tanto. E quem gosta de contar piada não fica só com piada boa, né? Acaba decorando piada suja. O Espírito Santo fala: pode parar, que negócio é esse? Pode parar. Você tem que abrir mão de muitas coisas, para a glória do Senhor. Não condiz com quem você é. Aí você acha ruim porque na tua casa as coisas não vão bem, você acha ruim porque a tua empresa, lá no trabalho você não cresce, e papapá, você é um boca suja, você fica dando, porque uma das formas do diabo atacar é na desobediência. Na desobediência, filho, você está dando legalidade. Como é que pode de uma fonte sair água boa e água amarga? Alguma coisa está errada. Quando eu cheguei nessa igreja, pensa nos homens que tinham a boca suja aqui. Falo mesmo, tinha mesmo. E eu ficava assim, irmão. Eu não ouvi isso. Aí daqui a pouco, eu falei: bote, boca suja do quinto dos infernos, mas o que está acontecendo com esse povo? Aí eu deixei dar um tempinho, sim, né? Pegar um pouco de confiança. Aí eu dei né? Na hora que eu peguei a confiança, deu uma semana, aí pau! Falou: velho, que boca suja é essa, moço? Aí eu comecei a falar até de púlpito. Falou: vamos parar, graças a Deus. Acabou. Estou mentindo, Eliezer? Tinha um monte de gente boca suja aqui. Que raio de evangelho que não transforma a gente? E lá, na sua casa? Quando o seu time toma um gol contra? Quando alguém te fecha?
Porque a boca fala do que o coração está cheio. Fecha parênteses. Mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Essa gritaria aqui, meu irmão, não é a gritaria onde você está aí, dá aleluia, glória a Deus. Essa gritaria aqui é levante, essa gritaria aqui é justamente algo que vem à tona do coração com relação à maldade, ira, discórdia, briga, contenda. Está dentro, só você ler, está aqui dentro. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O que eu devo fazer, pastor? Está simples. Não mentir, não ter ira descontrolada, não roubar, não falar palavra torpe, não entristecer o espírito, não conter amargura no coração, não ser dominado pela histeria e nem por nenhuma espécie de maldade. Ponto final. Do contrário, meu irmão, você está dando base para o inimigo atuar na tua vida. Outra forma do Satanás destruir, outra forma dele se levantar, atuando nas gerações familiares. Eu vejo aqui algumas características de ação maligna geracionais. Por exemplo, envolvimento com ocultismo, feitiçaria, sociedades secretas. Meu irmão, não dá para você fazer parte de sociedade secreta, né, irmão? Aqui eu não aceito como membro em nenhuma das nossas igrejas. Se você é membro de sociedade secreta, não pode ficar membro. Você quer frequentar a igreja, você frequenta, que a igreja é aberta para todo mundo, mas para se tornar membro você tem que abrir mão. Ah, porque só faz o bem. O espiritismo também só faz o bem para as pessoas. Espiritismo só faz, não estou falando das macumbarias que tem que faz trabalho para matar os outros, mas no espiritismo só faz coisa boa lá. É que eles não sabem que estão lidando com demônios, eles acham que estão lidando com espíritos que estão aí, os Gasparzinhos que estão perdidos, é o que eles acham. Mas eles só falam de fazer bem às pessoas, é claro que a partir disso eles têm um interesse por trás. O interesse é você crescer, é você evoluir até que um dia você possa ir também para um lugar bom, bacana, né? Então, a filosofia é bacana por trás disso daí. Então não me vem com churumelas, irmão. Membro dessa igreja tem que abrir mão de sociedade secreta. Eu fico impressionado, como é que pode como é que pode um crente, membro de uma igreja evangélica, entrar numa sociedade secreta, e para fazer parte dessa sociedade, você até falar, agora eu que venho das trevas encontro a luz. Isso faz parte de uma sociedade secreta aí, que você já sabe, não vou falar o nome. Para entrar você tem que fazer isso aí. Botar a mão em cima de caveira, fazer pacto de morte. Cristo é suficiente. Não, porque para entrar na sociedade você tem que crer em Deus, meu irmão. A Bíblia até os demônios creem e tremem. Você está pior que os demônios, porque os demônios creem e tremem. Você só crê, mas nem treme diante da santa, poderosa mão de Deus. Então crê em Deus, meu irmão. O diabo também crê. Não vem com churumelas para o meu lado, não. Falando de sociedade secreta. Tem outros que não são secretos, mas eu não vejo propósito de crente participar. Você participa, tudo bem, meu irmão. Não estou falando para você sair não, mas Rotary, Lions, tá, fazem coisas boas, são bacanas. Agora, lá você paga mensalidade, não fala nada, né? Lá você tem que dar oferta, você tem que ajudar, você não fala nada, que é status. Agora, quando a tua igreja vai fazer alguma coisa, você reclama. Para que fracionar força? Vamos andar junto. Fazer parte de Lions, Rotary só para poder falar, porque eu faço parte? Por que você não ajuda aqui, meu irmão? Por que você não ajuda a gente a aumentar mais uma base do João Arlindo? A gente está querendo abrir no São José agora uma extensão do projeto com as crianças.
Vamos unir força. Entendeu? Não estou falando que Lions e Rotary é do diabo, hein? Tá ok? Quem quiser participar, que continue participando. Estou falando que eu não vejo propósito quando a tua igreja precisa de unir força para expandir. Unir força para fazer mais. Eu não vejo propósito nisso. Agora, as sociedades secretas, meu irmão, aí não. Aí não tem jeito. Quinta forma, agindo contra a unidade familiar. Quinta maneira como o diabo se levanta com relação à família. Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, 9 em diante. O inimigo tem atuado na unidade familiar. Deus fala que quando vocês se casam, vocês se tornam um. Divórcio não vem de Deus. Rebelião dentro de casa não vem de Deus. O que o Senhor, o que o amado Espírito Santo quer fazer dentro da tua casa é promover a unidade, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Diga amém, igreja. Tudo aquilo que está vindo para poder distanciar seus corações é ataque satânico. Você tem que ter discernimento e falar: na minha casa não, dentro do meu lar não. Você tem que estar bem com a sua esposa, você tem que estar bem com os seus filhos. Na minha casa eu não vou permitir. Temos pensamentos diferentes, muitas vezes nos ranhetamos, mas o perdão tem que estar presente. Reconheça seu erro. Se você falou que não devia, peça perdão, eu errei nisso. Vamos ajustar aqui. Talvez demore um pouquinho, uma semana ali, até a coisa. Mas, meu irmão, você tem que persistir até encontrar essa unidade, a coisa andar perfeitamente dentro. Vocês não podem viver como estranhos dentro da mesma casa. É ataque satânico. Se você errou, reconheça. Filhos, falem a verdade. Pais, aproximem-se dos filhos. Deixa eu dizer uma coisa e dar uma dica. Tem mais pais do que filhos hoje aqui. Me refiro a essa faixa etária de juventude e adolescência. Uma das coisas que o diabo tem feito para quebrar essa unidade é fechar seus olhos, pais, para que não entendam seus filhos. Quer saber uma das chaves que Deus nos deu para crescermos como igreja? Quando eu cheguei aqui nessa igreja, essa igreja fazia coro a uma frase que eu ouço desde criança dentro das igrejas. Jovem adolescente não sustenta a igreja. Você já ouviu isso? Jovem adolescente não sustenta a igreja. Então, para bom entendedor, pingo é letra. Cala tua boca, jovem, que aqui quem manda é a gente. São os adultos, são os empresários, os assalariados. E dessa forma, no mundo espiritual, você está colocando um decreto, que é a lei do dinheiro dentro da igreja. Quem tem autoridade dentro da igreja? Quem tem poder de dinheiro. Você está dando autoridade no mundo espiritual para Mamon. E quem está governando a igreja? Mamon. Ah, vamos fazer tal coisa. Não, porque vai acabar o dinheiro. Quem está mandando? É o Espírito Santo ou Mamon? Mamon. Não é uma questão de organização apenas. É uma questão de que, não, se fizer vai faltar depois. Não, se fizer, vai diminuir o fluxo. Meu irmão, quem manda então? Você está vendo no mundo espiritual como que as coisas funcionam? Teus olhos estão... Você está começando a enxergar um pouco mais? Sim ou não? O Senhor trouxe a nós uma unção de unidade, filhos.
E os mais velhos começaram a descer e alinhar o coração com os jovens. E esses jovens começaram a alinhar seus corações com os mais velhos. Meu irmão, tinha um negócio que, pensa um negócio que me roubava a paz. Quando a gente tinha culto lá no Campo Centro, todo domingo, irmão, eu tinha reclamação dos mais velhos, reclamando do som da igreja. Porque está alto demais, porque isso e aquilo, porque esses jovens não sei o quê, e meu irmão não era um 100 avos do que é hoje. Eu tinha jovens que se escandalizavam com os jovens, porque eram jovens que alinharam o coração com os mais velhos e adotaram a versão dos mais velhos. Eu tinha membros da minha igreja que os filhos pertenciam a outras igrejas. O Nilton era um deles, e a Ivana. Wagner era um deles, e muitos outros. Pastor Wagner era membro da igreja e a filha de outro, por conta disso. E nós começamos a falar, não, a unidade. E começamos a entender os nossos jovens, os nossos adolescentes, apoiá-los, não criticá-los. Então faz o que quer. Nossa, irmão, mas como você é tolo, não pode ser assim. Não é fazer o que quer. Você acerta sempre, irmão. Você nunca errou lá no seu trabalho. Você nunca tomou nenhuma decisão equivocada. Todo o carro que você comprou, você ficou, acertei, é o carro dos meus sonhos. Quantos de vocês já erraram nos negócios, erraram em tanta coisa? Agora, jovem não pode errar. Quando eles erram, o que a gente faz? A gente chora junto. E a gente fala, da próxima você vai acertar. E com isso você ganha o coração desse jovem, o coração dele se alinha com o teu. Já estou te dando a bola. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que você tem que fazer dentro de casa. Eu estou vendo pais tratando filhos de 15, 16, 17 anos igual criança de 6, 7. Se você não enxerga teu filho crescer, você não vai conseguir celebrar a unidade. E é uma brecha onde o diabo entra e quebra a unidade. Eu precisei me humilhar diante de Deus, ouvir as instruções do meu pastor e ouvir as instruções da minha esposa. Porque eu, há uns 5 anos atrás, estava perdendo o coração da minha filha, porque estava perdendo o time. Eu achei que ela ia amadurecer, eu fiz um projeto, uma projeção. Minha filha vai amadurecer lá perto dos 16, 17, mas ela começou a amadurecer mais cedo. Eu também fiz isso, aconteceu isso comigo. Eu com 12 anos andava com o pessoal de 18, 19. E minha filha amadureceu mais cedo. Estou falando que ela é madura, não é isso. Mas o processo na vida dela foi mais cedo, e eu estava perdendo o time. E quando você perde o time, você perde o coração. Quando você perde o coração, você perde a unidade. Aí teu filho se abre com os outros, se abre na escola, se abre com quem não deve. E você, pai, você é o cara da dura. Você é o cara que só bate. Você é o cara que só... E aí o coração vai, ó... Faz sentido ou não? E o diabo entra e multiplica essa desunião. Aí quando você menos percebe, você recebe a notícia. Pai, que ela dificilmente ele vai falar, você vai ouvir de outros. Teu filho está fumando maconha. Minha filha, põe a mão no fogo, porque ele para ser um bocó, pai. Teu filho está, do tempo que ele começou a beber, depois foi para o cigarro, está na maconha. Na verdade, viram ele fumando maconha, mas ele já está cheirando cocaína, já tem tempo. Quando você perceber, ele fala assim, estou saindo de casa, sou homossexual. Aí você vem chorar comigo. O diabo já está atuando na desunião há muitos anos. E você, tolinho, nem percebeu. Qual a última vez que você desligou a televisão e ficou ali trocando ideia com o filhão? Você gosta de pescar com seus amigos, mas por que você não leva teu filho para ir pescar com você? Só vocês dois. Porque ele não sabe os pontos de pesca? Então você... Ontem eu liguei e estava conversando com o Adriano. Aí o Adriano falou assim, que eu tinha mandado um recado. Pastor, soube agora que eu fui levar meus filhos para a competição. É isso aí. São 2 judoca aí de ponta, né? Umas medalhas olímpicas aí, filhão. Em nome de Jesus, hein? Com força.
Quando você ganhar a medalha olímpica, primeiro para o pai, para a mãe, né? Depois que você para Deus, fala, isso aqui é meu pastorzão também, não esquece, hein? Estou plantando essa semente faz tempo aí, daqui a pouco eu vejo um medalhista olímpico, em nome de Jesus. Cara, ele poderia falar assim, não, tenho tanto serviço para fazer, porque não falta serviço para ele, porque a gente que trabalha bem não falta serviço, irmão. Né? Aí, podia estar rachando aí, trabalhar, aproveitar o sabadão. Não. Eu vou acompanhar os meus filhos. Tem tempo na viagem, tem tempo na volta. Se ganhar ou perder a luta lá, meu irmão, deixa eu te falar, você já ganhou. O filho já ganhou, o pai já ganhou. É isso que vale a pena. E eu sei que o Adriano não é um pai perfeito, que eu também não sou, não é isso que eu estou dizendo. Mas são atitudes, querido, que está promovendo o quê? Unidade. A gente vai crescendo nessas coisas. Aproveita. É filha essa pequenininha aí? Filho? É filha? As duas? É filha. Quando é criancinha assim, coisa mais gostosa é ter os filhos no colo. Essa foi a minha crise, quando as minhas duas filhas começaram a crescer, eu me perdi um pouco, eu não sabia como agir. Minhas filhas começaram a ficar mocinha, ter seio, aí eu me senti na verdade roubado. Cadê minhas menininhas, que eu pegava, apertava, mordia? E eu comecei a me fechar, eu criei uma barreira. E eu comecei a me preocupar, e eu só cobrava, porque a hora que eu vi, né, essas meninas com esses corpão, eu fiquei com medo dos gavião. Aí eu comecei e eu fui fechando. E conforme eu tentava protegê-la, na verdade eu distanciava elas. Quer dizer, com a Letícia eu quase não tenho errado, mas errei muito com a Karen, que foi a primeira. Eu tenho procurado aprender com os meus erros do passado, e hoje, graças a Deus, está sendo diferente. E o Espírito de Deus é quem me ajuda. Não deixa nada quebrar a unidade dentro da tua casa. O diabo vai querer atuar lá dentro. Agarra a tua filha, adolescente. Morde as bochechas dela. Beija, abraça. Teu filho é filho. Aí eu vou ficar abraçando meu filho, vai virar viado depois. Meu irmão, quanto mais amor, carinho você der para o teu filho, quanto mais se abraçar, beijar, mais você protege ele. Vai por mim. Quem é psicólogo sabe o que eu estou falando. Uma das causas que impulsiona o homossexualismo é a dureza. Pais muito austeros empurram os filhos, muitas vezes, para o homossexualismo. Pode pegar esse meninão, já está com barba, pode beijar, abraçar, pode fazer. Pode fazer. Um dos primeiros acampamentos dos homens, a gente precisava refazer isso aí. Vamos colocar isso, em nome de Jesus, esse ano, fazer um acampamento de homens. Antes dos face a face, nós fazíamos acampamentos de homens. E tão lindo, tão lindo. E nós fazíamos um culto da fogueira. O primeiro culto da fogueira foi tão despretensioso. A gente começou o culto da fogueira às 7h30, terminou 00:30, porque eu tive que terminar, meu irmão. O culto da fogueira era assim, a gente começou com um louvor, e aí alguém que quisesse falar alguma coisa ia. Pensa nos homens começaram a chorar. E um homem lá na frente, no meio da fogueira, e falava, e confessava, e chorava, aí vem um, abraça, chora a hora. Meu irmão, era 00:30, eu tive que terminar, porque tinha compromisso no outro dia lá, gente. Lembra disso, Eliezer? Me lembro de um líder nosso hoje aqui, ele subiu lá, subiu não, né? Foi até a fogueira, e falou assim, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo abraçar meu filho, porque eu nunca recebi um abraço do meu pai. Oh, meu Deus, a gente foi lá, a gente chorou junto. No outro ano, estava ele e o filho abraçados lá na fogueira, no mesmo culto, dizendo, olha, Deus tem feito obra. Eu falando isso, a vontade que você tem é de abraçar o teu filho agora. Mas a hora que você sair daqui,
você vai estar também aberto aos ataques do maligno. A Bíblia fala que a semente é lançada na terra, algumas caem em lugares e dependendo do lugar os pássaros vêm e levam a semente para que ela não germine, brote e dê frutos. Esses pássaros é uma exemplificação da ação dos demônios. Então deixa eu te falar uma coisa, essa semente que está sendo lançada, já abra o coração para que ela entre e já coloque terra por cima da semente. E o restante desse culto é a água e o sol da justiça que já vai brilhar sobre a tua vida. E meu irmão, não impeça que nada roube a frutificação dessa palavra. E o que você está sentindo, já determine no coração, eu vou fazer. Então meu irmão, quando você enxergar teu filho em casa, muitas vezes você vai ter a vontade aqui, mas você vai se sentir ridículo, eu não vou fazer. Meu irmão, vença isso em nome de Jesus. Você é um homem. É ou não é? E um homem só tem uma palavra. Eu e você somos da época do fio do bigode, filho. Eu e você não somos daquele que tem que registrar em cartório, porque basta uma palavra. Então declare a tua palavra diante do Senhor, eu vou fazer isso. Então independente do que você sentir quando enxergar o teu filho em casa, você vai chegar lá, você vai dar um abraço, um beijo e falar, a partir de hoje vai ser diferente, filho. Eu vou restaurar algumas coisas que o Senhor falou comigo. Perdoe, o pai ficou meio durão, mas foi tentando fazer o melhor. Mas eu estou entendendo que o melhor é eu te abraçar, beijar, apertar. Quando precisar dar umas duras, eu vou dar. Mas depois da dura, eu sempre vou dar um beijo também. Não é assim que o teu pastor te dá dura de domingo? Quando precisa? Eu saio daqui emburrado com você? Que de vez em quando tem que dar umas duras. E depois da dura, o que a gente faz? É igual a avó quando passa mertiolate, te assopra. Qual que é a marca que fica? Da dureza? Não, fica o sopro. A gente dá a dura quando precisa. Então não confunda passar a mão sobre o erro. Somos duros contra o pecado, amamos o pecador. Nossos filhos erram, contra o erro deles nós apontamos e somos duros. Com o nosso filho é só amor, porque é assim que Deus age conosco. Dessa forma você abraça a unidade e não tem brecha para o inimigo atuar.